Olá, está começando o OAB-DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento aqui o OAB-DCcast, um projeto com debates, entrevistas, com personalidades e um papo bem descontraído, com histórias inusitadas no meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje temos um debate muito legal, é o debate sobre a Lei Maria da Penha. E hoje quero apresentar nossos convidados, que são... Aqui ao meu lado, doutora Fernanda Fernandes, delegada da DEAN. DEAN é a Delegacia da Mulher, aqui de Duque de Caxias. Bem-vinda. Obrigada. Também temos a presença do doutor Felipe Neves, advogado criminalista, com mais de 10 anos de atuação, mestrando em Direito Penal e pós-graduado em Direito Penal. Diretor e secretário-geral da OAB de Duque de Caxias. Bem-vindo também. Obrigado. E também contamos aqui na mesa com a doutora Gisele Ferreira da Silva, advogada e vice-presidente da Comissão OAB Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Duque de Caxias. Bem-vinda também. Obrigada. E para iniciar o nosso debate sobre a Lei Maria da Penha, quero deixar a palavra aqui com a nossa convidada, doutora Fernanda Fernandes. E já com uma pergunta: o que é a Lei Maria da Penha? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui, né? A OAB Duque de Caxias é uma parceira na atuação e no combate à violência contra a mulher. E nesse mês, né, Agosto Lilás, né, nada mais natural do que a gente trazer esse tema à discussão, né, iniciando aqui pela Lei Maria da Penha, né? O que é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, na verdade, é uma ação afirmativa, fruto do movimento feminista, né, que veio trazer ali, né, a importância do combate à violência contra a mulher. A lei, né, na verdade, no seu nascedouro, sequer trazia crime, né? A importância da lei, que inicialmente veio sem prever nenhum crime, era evitar a banalização da violência contra a mulher, que acabava em cestas básicas no juizado especial, né, criminal. Então, assim, as mulheres, isso acabava gerando um desestímulo às mulheres no registro, né? Porque sabia que o agressor pagava uma cesta básica e ia embora para casa e nada acontecia com ele, né? Então, essa banalização da violência, né, gerou uma revolta, claro, né? E o Brasil, né, foi condenado internacionalmente pelo caso Maria da Penha, né? E aí a gente teve aí a Lei Maria da Penha como uma inovação no mundo jurídico, né? E de proteção às mulheres, né? Porque a Lei Maria da Penha ela tem 3 pontos principais, né? Ela traz uma parte preventiva, uma parte protetiva e uma parte punitiva. Só que a parte punitiva dela, no início, sequer previa crime, né? O que ela previa? A instauração do inquérito policial em qualquer violência contra a mulher, ou seja, qualquer caso, seja contravenção penal ou crime, se instaurava inquérito, né, a partir da Lei Maria da Penha, a partir de 2006, né, não era um termo circunstanciado e não ia mais para o juizado, né, impedia os benefícios da Lei 9.099, que era a transação, cesta básica, tudo isso, né, está vedado pela Lei Maria da Penha, ou seja, violência doméstica, vai ser instaurado inquérito e o agressor pode ser punido e preso em flagrante, em qualquer situação, seja na contravenção penal, seja no crime. Né? E aí a gente tinha como contravenção penal, né, que tem até hoje, vias de fato, né, por exemplo, né, mas a gente tinha perturbação à tranquilidade, que era o nosso soldado de reserva que eu falo, né, porque quando não existia, porque em 2021 veio o stalking, né, que é o crime de perseguição, e veio a violência psicológica no campo ali das violências psicológicas, né, mas antes a gente não tinha nenhum crime específico, né, exceto a ameaça, né. E depois, em 2018, o descumprimento de medida protetiva, que também está no campo da violência psicológica. Então, a partir dali, né, a gente começou a ter ali, né, toda essa proteção à mulher que não se tinha anteriormente. E a medida protetiva de urgência, né, que no campo ali da proteção,
né, o coração da Lei Maria da Penha, digamos assim, são as medidas protetivas de urgência, né? Que tiveram, na verdade, uma eficácia amplificada em 2018 com a criação do crime de descumprimento de medida protetiva, que foi o primeiro e único crime incluído na Lei Maria da Penha em 2018, 24A, o artigo 24A. E a partir dali, né, se o autor descumpre uma medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante, né, sem direito à fiança em sede policial, ótimo. Né, e a vítima vai ficar protegida. Por quê? Porque antigamente, quando ele descumpria, a vítima ia para a delegacia, a gente tomava o termo dessa mulher, né, e pedia, representava pela preventiva, né, que às vezes demorava a sair e às vezes nem saía, né. Hoje ele pode ser preso em flagrante, ou seja, né, ele preso em flagrante no descumprimento, você evita um feminicídio, né, porque eu digo que o descumprimento de medida protetiva é um alerta vermelho para o feminicídio, porque há uma reiteração ali, né, criminosa, e isso pode culminar num feminicídio. E a parte preventiva, que é a parte menos conhecida da lei, né, é a parte que fala nesses programas educacionais, de levar a Lei Maria da Penha para as escolas, que até hoje não leva, para campanhas publicitárias, para essas palestras, conscientização das mulheres, né, evitar... Ainda né, deficiente. Deficiente ainda. Evitar, por exemplo, propagandas com um cunho de objetificação das mulheres, né, que a gente sabe que tem, por exemplo, propaganda de cerveja, né, que a gente sabe que objetifica a mulher, enfim, né, essas campanhas, né, elas acabam naturalizando ali uma violência, né, uma objetificação da mulher, né, legitimando o machismo, e a sociedade sequer mais percebe que já está tudo naturalizado. Né? Então, essa situação toda de prevenção, né, que inclusive, por exemplo, já previa os grupos reflexivos para os agressores, que a partir de 2020, né, veio uma alteração na lei para incluir como medida protetiva de urgência o encaminhamento desse agressor para grupo reflexivo, é uma medida preventiva. Por quê? Porque se o agressor no grupo reflexivo desconstrói o machismo, né, se ele consegue entender a responsabilização da conduta dele e a desconstrução do machismo, ele não reitera, ou seja, você previne outros crimes, ou seja, tem um cunho preventivo também, né? E essa medida, né, na verdade, do agressor, eu reputo, né, nas últimas alterações, né, aliada ali o descumprimento de medida protetiva, como as alterações mais importantes e que realmente vão ali desaguar num combate mais efetivo à violência contra a mulher. Então, diante de toda essa tratativa e exemplificação dessa lei, né, aqui pela doutora Fernanda, eu gostaria de submeter aqui à mesa, para iniciar o debate, né, uma pergunta que é: qual seria o objetivo principal da Lei Maria da Penha e como ela busca combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente? Eu agradecer pelo convite, pela doutora Gisele, dizer que é um prazer estar hoje com a doutora Fernanda, a qual eu conheço há bastante tempo, sei do trabalho árduo que exerce aqui na Delegacia Duque de Caxias. Acho fundamental, muito importante, esse podcast, no qual ele é transmitido pode chegar a milhares de pessoas, inclusive com esclarecimentos importantíssimos aqui, que será delineado pela doutora Fernanda, a nossa convidada especial de hoje, e representando muito bem o mês de combate à violência doméstica, como ela bem falou, Augusto Vilares, tá? Respondendo à sua pergunta, a Lei Maria da Penha ela foi criada para prevenir e combater a violência doméstica e familiar, garantir a punição com mais vigor aos agressores e proteger a mulher agredida. E falando muito bem hoje com essa convidada mais do que especial, sabe da necessidade de ter essa lei entrada em vigor. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui sobre essa lei e falamos um pouco também sobre as alterações. Gostaríamos de trazer essas alterações que tiveram nos últimos tempos na lei, como por exemplo a lei 14.550 de abril de 2023, bem próxima. Tive um pequeno debate aqui com a doutora Fernanda, no qual ela explicou muito bem. Até gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa lei. Acredito que todas essas alterações
elas são realizadas para que dê mais fortalecimento à lei, para que ela possa ser, para que seja eficaz, para que traga realmente uma segurança maior para a mulher vítima. Eu gostaria só que você falasse um pouco sobre essa lei e depois eu volto, falo mais um pouco sobre algumas questões pertinentes que foram separadas por mim para que possa passar para todo o público. Só um adendo, as pessoas que estão nos assistindo querendo enviar perguntas, você pode enviar através do nosso Instagram ou nosso canal do YouTube no OABDC Oficial, ok? Por favor. Bom, primeiro, voltando só à sua pergunta, né, o objetivo principal da lei, proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Esse é o objetivo da lei. Né? Falar em punição do agressor é um acessório, né? É uma consequência, né? Na verdade, quando a gente recebe uma mulher vítima de violência, o que a gente olha ali, como eu posso proteger essa mulher de forma integral. É esse o objetivo da lei, é isso que a gente vai focar na hora que uma mulher chega na delegacia. Com relação a essa alteração, né, essa alteração da lei, ela traz, na verdade, um entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça, né, que vem interpretando a lei de forma, de forma a proteger integralmente a mulher, né, sempre, né, o STJ tem julgados maravilhosos, né, com relação à Lei Maria da Penha, né, e que tinha uma certa resistência no mundo jurídico, né, na verdade, de concretização desses julgados. Então, assim, a medida protetiva, ela é principal, ela não é um acessório, né? Então, o que visa a medida protetiva? Proteger essa mulher. Ela é autônoma, ela não precisa de um inquérito policial, não precisa de um registro de ocorrência, não precisa de ter um crime anterior, não precisa de nada, né? Ela veio para proteger a mulher. E é isso que essa lei veio dizer, né? Ou seja, a mulher que não quer registrar uma ocorrência, se ela for direto no site do Tribunal de Justiça, no link Maria da Penha Virtual, ela vai clicar lá e vai solicitar a medida protetiva dela. Tem prazo? Não, o prazo é enquanto vigorar a necessidade de protegê-la, né? A necessidade de proteção dessa mulher. Esse é o prazo, né? Então, a medida protetiva sem prazo, não pode? Não, pode. Pode porque o objetivo da lei é a proteção dessa mulher, então pode. Né? Independe ali, né, de cognição sumária, né? Independe ali da oitiva do autor prévia, né? Porque o objetivo é proteger essa mulher. Então, se ouvir o autor, né, vai demorar, essa mulher não vai estar protegida, ela pode ser vítima de feminicídio. Então, o objetivo da lei é proteção integral dessa mulher, né? E por isso que essa lei veio, né? Mas ela nada mais fez do que concretizar aí uma proteção integral e um entendimento que o Superior Tribunal de Justiça já vinha decidindo nesse sentido e que as DEANs já vinham atuando nessa seara, nesse sentido de proteção integral à mulher. Eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta. Quais são os tipos de violência que são abordados pela lei, né, a Lei Maria da Penha, e como é que ela define e categoriza essas formas de violência? A lei, ela prevê 5 tipos de violência, né? Mas não quer dizer que só existem 5 tipos de violência contra as mulheres, né? Sim. Violência doméstica familiar na lei, ela prevê a violência física, mais conhecida, né? Porque essa aí ninguém tem dúvida, né? Claro. A gente até fala que é a menos subnotificada, porque a mulher tem certeza que naquele momento ela está sendo vítima, né? Exatamente. Aí são vários tipos de agressões, pode ser vias de fato, pode ser uma lesão corporal, uma tortura, um feminicídio tentado consumado, enfim, violência física, né? Violência psicológica, né? Hoje, né, na verdade, amplificada a partir de 2021 com o crime de violência psicológica, 147B do Código Penal, e o stalking, a perseguição, que é 147A, né, que é quando tem ali aí seja na violência psicológica, o crime exige um dano emocional, né? Então é aquela violência que agrava psicologicamente a mulher, né, e que causa um dano emocional, ou seja, né, essa mulher tá tomando remédio controlado, tá às vezes com um problema já psiquiátrico, uma síndrome do pânico, né, de tanto, né, que essa mulher vem sofrendo. A gente recebe mulheres na delegacia, na DEAN, que já estão há 30 anos sofrendo violência psicológica. Quer dizer, essa mulher, na verdade, ela já morreu por dentro. Né? Ela já está totalmente, né, sem poder de autodecisão. Essa mulher, na verdade, ela teve a autoestima dela eliminada pelo autor, né? Então, assim, são anos e anos de violência, né? A violência que a gente chama, né, que também no campo da violência psicológica, mas é chamada de stalking e perseguição, é quando há uma reiteração
né, de condutas do autor que abalem essa mulher a ponto, por exemplo, dela perder ter restrita ali, por exemplo, a liberdade dela. O autor que vai todo dia na porta da casa da mulher, na porta do trabalho, que manda inúmeras mensagens, que liga 50 vezes por dia, essa mulher se sente perseguida, uma perseguição quanto mais, ela não consegue sair para trabalhar, ela não consegue sair de casa, ela não consegue mais viver, exatamente. Ela está abalada psicologicamente, ela está em pânico, né? Essa mulher, né, e aí você pode usar de ameaças reiteradas, né, a gente considera uma perseguição, né, desse controle exagerado, né, tá no campo ali da perseguição do stalking, né. Hoje, essas violências, né, eu ouso dizer que na DECAX, o descumprimento de medida protetiva também no campo da violência psicológica, eu ouso dizer que hoje na DECAX a gente prende mais pela violência psicológica do que pelas outras, porque perseguição e descumprimento de protetiva são as nossas maiores prisões na DECAX. Seria uma pergunta minha sobre... Exatamente, por quê? Porque há uma reiteração, ou seja, quando há reiteração da conduta criminosa, a gente fala, opa, alerta vermelho para o feminicídio. Né? A gente fala, o próximo passo pode ser o feminicídio, ou seja, pode não ocorrer um outro crime, o próximo já pode ser a morte da mulher, né? E aí a gente age de forma bem contundente, bem célere, e geralmente são os crimes que têm trazido ali, não digo nem prisão em flagrante não, tá? É prisão preventiva mesmo, né? Porque muitas das vezes a mulher não vai no dia, né, que o crime aconteceu, mas a gente representa pela preventiva e a gente tem prendido bastante por esses crimes. É nítido, né? É nítido. Aí a violência sexual, né, que as pessoas acabam resumindo ao estupro, né? Quando chega essa denúncia da violência sexual? A violência sexual... A mulher, que geralmente o estupro, ok, é fácil, né, de identificar. Agora a mulher casada, como ela pode se alertar de que ela está sofrendo esse tipo de violência? Então, a violência sexual ela é muito subnotificada porque tem muitas mulheres que acreditam, né, como Nelson Hungria pregava, né, que é dever da mulher casada contrair relações sexuais, né? Ele até falava em contrair relações sexuais, parece contrair doença. Quando a gente fala contrair é doença, né? Então a mulher era obrigada a manter relações sexuais porque era um dever, né, dela conjugal. Né? Só que isso não existe, né? Isso é estupro marital, né? Então, as mulheres, né, que se sentem obrigadas, né, porque não sabem, né, essa mulher não vai se identificar como uma vítima de violência sexual. Ela vai achar, poxa, ele chegou, né, eu sou casada, eu não quero manter relação sexual, mas ele está, né, me pedindo, eu tenho esse dever, então eu vou ter que fazer, mesmo sem vontade, né? Então, ou seja, é aquela história do não, né? Você, para manter relação sexual, você tem que consentir, né? Você falar não e a pessoa brigar, é estupro, né? Então, e tem importunação sexual, porque hoje em dia, né, a gente, desde 2018, a gente tem importunação sexual, né, que também acontece muito no âmbito do relacionamento afetivo amoroso, mas também que as mulheres não percebem, né? Então, aquele beijo forçado, passada de mão, né? Tudo isso, né, também... Ela é obrigada a fazer todo aquele teatro que ela não quer, né, porque ela acha que ela é obrigada, né? Então, assim, a questão, a história também de você ser obrigada, né, a manter relação sexual sem camisinha quando você não quer, né, contrair uma gravidez. Então, assim, né, tudo isso está no campo da violência sexual, né? A gente tem a pornografia da vingança, né, que é o vazamento de nudes, né? Isso também é uma ofensa à dignidade sexual. O 208C está no campo da ofensa à dignidade sexual, que é muito comum em término de relacionamento, né? O autor, por não aceitar o término do relacionamento, como forma de humilhar essa mulher, acaba vazando, né, fotos e vídeos íntimos, né? Porque assim, como a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, né, isso causa um dano muito grande à imagem da mulher. Ao homem não. Então, quando o homem divulga um vídeo, né, mantendo relação sexual com aquela mulher, ele sabe que a figura dele não sofrerá nada, não será abalada. Essa mulher, muitas das vezes, perde emprego. Os filhos que estão na escola sofrem bullying, né, que a mãe é xingada. Ela, às vezes, é expulsa de alguma comunidade religiosa por não aceitar aquele tipo de relação, principalmente se ela não for casada, né, porque tem religião que sexo só depois do casamento, enfim, né, causa ali toda uma série de transtornos para essa mulher, né, para a imagem dela, e ela fica destruída. Então, né, também uma violência sexual. A gente falou da violência
física, sexual, psicológica. Tem a moral, que está no campo ali dos crimes contra a honra, né? Injúria, difamação, calúnia, né? Injúria é mais comum, né? Aqueles xingamentos clássicos, né? Das mulheres, né? Até o louca, né? Que a mulher geralmente é chamada, toda mulher já sabe que vai ser chamada de louco um dia, né? Que tá com TPM, essas coisas todas, enfim, né? Então a gente já aprendeu a conviver com isso. Então a violência moral, né? E a violência física, sexual, moral, patrimonial, né? Que eu não tinha falado, né? A patrimonial também, ela é uma violência que ela é camuflada, né? O autor, muitas das vezes, ele fala que traz a violência como forma de cuidado, né? Por exemplo, o controle exagerado. Eu estou preocupada com a sua roupa, que é justa, porque eu não quero que você saia na rua e passem a mão em você, né? Passem a mão nas partes íntimas, né? Eu estou preocupado com o dinheiro porque é muito trabalhoso, vai te dar muito trabalho. Então, desde que eu controlo a parte do patrimônio, né? E aí faz o seguinte, quando você quiser dinheiro, você me pede. Por quê? Porque se você tiver, eu quero sair para beber com as minhas amigas, eu vou ter que pedir dinheiro para ele vai saber o que eu vou fazer. Então é uma forma de controle, né? Violência patrimonial muito comum, crime de dano, né? O autor danificar os bens da mulher, principalmente quando ela trabalha em casa, por exemplo, uma manicure, uma cabeleireira que trabalha em casa, ele quebra todos os objetos de trabalho dela. Subtração de documentos, muito comum também, muito comum, né? É furto, roubo, né? O estelionato sentimental, afetivo, amoroso também está no campo da violência patrimonial, exatamente, que é um crime que ficou muito popular depois do documentário Golpista do Tinder, né? Mas a gente já recebia muitos casos na DEAN de estelionato sentimental, que é muito comum nos relacionamentos por aplicativo, né? Os relacionamentos por aplicativo, muitas das vezes o autor cria um perfil falso, né, para iludir a mulher, e aí ele vem revestido de um príncipe encantado, a mulher já rapidamente fica apaixonada e depois ele se vale do afeto para trazer uma situação fraudulenta e obter essa vantagem devida da vítima, né? Então ele inventa, por exemplo, que a filha está internada no hospital, né, e que o plano de saúde negou a operação e que se a filha não for operada hoje, ela vai morrer e que a operação é 20 mil reais. Né? E a mulher fala, não, imagina que eu vou deixar sua filha morrer, de 20 mil reais eu te dou aqui, depois você me dá, né? E aí entrega o dinheiro e aí aquilo era um golpe, né? Enfim, tem mulheres, né? Várias mulheres que me procuram, que precisam, inclusive, às vezes, primeiro de um auxílio psicológico, já estão destruídas emocionalmente, algumas tentando suicídio, né? Porque perderam tudo, se culpabilizam, né? Eu fui trouxa, doutora. Eu falei, não, qualquer pessoa cairia numa situação dessa, ele usou do afeto, do envolvimento, enfim. Né? Então, as mulheres têm que ficar ligadas. Doutora vira psicóloga, né? Exatamente, porque crimes cibernéticos contra as mulheres são presas fáceis, né? Então, inclusive a ONG SaferNet já vem relatando um aumento de crimes contra as mulheres, né? Nas redes sociais, e os relacionamentos por aplicativo, né? Principalmente o Tinder, né? É um prato cheio, né? Para esse tipo de crime. Né, o Tinder, numa pesquisa da SaferNet, também foi apontado como um aplicativo que mais trazia, né, esse tipo de crime, né, de registro de ocorrência aí, de violências contra as mulheres aí no âmbito cibernético. Agora, doutora, além das medidas que se conhece de proteção às vítimas, quais são as medidas punitivas previstas na lei e para os agressores, principalmente? Bom, ou agressoras, né? Sim, na verdade, a lei, ela prevê, na verdade, assim, a gente utiliza, né, todo o sistema, né, jurídico, aí seja as leis penais, o Código Penal, as leis extravagantes, para a punição do autor, já que, como eu disse, a Lei Maria da Penha não trouxe crime, né, no seu nascedor, e o único crime que ela prevê hoje é o crime de descumprimento de medida protetiva. Né? Então, assim, todos os crimes que o autor praticar, seja ameaça, seja injúria, seja uma lesão corporal, seja uma perseguição, né? A vítima vai procurar a delegacia, a gente vai instaurar um inquérito, né? Ela vai solicitar medidas protetivas e a partir dali, né, esse autor vai ser monitorado. Por exemplo, a fiscalização das medidas protetivas é pela Patrulha Maria da Penha, né? Ela faz rondas, ela liga para essa mulher para saber se está tudo bem, se o autor tem se aproximado. Muitas das vezes nas rondas, né, rotineiras, ela encontra o autor próximo à residência da vítima, leva para a delegacia preso em flagrante, né? Então, assim, há uma proteção, né? Esse autor, né, qualquer crime relacionado à violência doméstica e familiar, ele pode ser preso em flagrante se o crime aconteceu naquele momento, acabou de acontecer, né?
ou logo depois de ter acontecido, desde que tenha uma prova ali, por exemplo, lesão corporal, né, os vestígios, é fácil da gente, mesmo que não tenha testemunha, é fácil da gente perceber, né, que aquele crime ocorreu. A gente vai encaminhar para laudo prévio e ele pode ser preso em flagrante, né? Então, assim, a previsão do autor poder ser preso em flagrante nesses crimes, mesmo naqueles que a pena seja abaixo de 2 anos, né, traz uma proteção para essa mulher, né? O descumprimento de medida protetiva hoje também, o autor pode ser preso em flagrante e não sem fiança em sede policial, ou seja, ele vai ficar preso, né? A mulher não vai sair dali e ele vai voltar para casa e vai descumprir de novo. Então, quanto ao lado do direito penal, o doutor Felipe Neves, que faz, vamos dizer assim, defende, acusa, como é que ficaria em relação a isso? Porque a doutora que ela é delegada. Sim. Mas o senhor é o que pode defender ou acusar, vamos dizer assim, o advogado, né? Como é que se encaixa nessa lei? Sim, acredito que esse descumprimento da medida protetiva, ele veio com uma forma realmente de dar uma resposta eficaz ao trabalho realizado na Lei Maria da Penha, realizado pela Lei Maria da Penha. Como bem informado pela doutora Fernanda, esses crimes em sede policial, ele não é abrangido pela fiança, podendo ser concedido somente em sede judicial. Mas com a minha longa experiência que tenho, é muito difícil com que ocorra. E realmente precisa ser dada uma resposta pelo Poder Judiciário, pela autoridade policial, a essa pessoa que descumpre. Claro. Independente da atuação que estou, como o senhor bem informou, atuando como na defesa ou até mesmo na parte da acusação, participei como advogado da vítima. É uma resposta eficaz. Dificilmente essa pessoa terá a fiança dada pela autoridade judiciária, isso porque a pessoa presa, o agressor, assim que ele descumpre uma medida protetiva e é preso em flagrante, ele será encaminhado para uma audiência de custódia, que será, essa audiência acontecerá em até 24 horas, tendo um primeiro contato com o juiz, que é o juiz da custódia, mas em muitos dos casos, por ser um descumprimento de uma medida protetiva, já vai haver o juízo natural, como por exemplo em Duque de Caxias temos somente uma vara, até uma vara de violência doméstica. Queria até ver e perguntar para a doutora Fernanda o que ela acha, se realmente consegue dar um suporte total à sede policial, porque sabemos e ouvimos todos os dias que cada dia mais aumenta, e até peço desculpa fugir um pouquinho do assunto, nós estávamos falando muito sobre políticas públicas e podemos depois falar um pouco sobre isso, mas o que eu tenho para falar, dificilmente essa pessoa, então, deixando aqui, mesmo fazendo a parte defensiva, assim dizendo, né? Porque toda pessoa precisa de uma defesa, né? Se for defendido pelo advogado de defesa, será defendido por uma defensora pública. Aqui temos defensora pública da mulher e do homem, que hoje na violência doméstica. É o que eu tenho para dizer e te responder. Espero ter esclarecido. Tudo bem, esclareceu sim. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui do senhor Francisco, do bairro Saracuruna. Ele quer saber... a Lei Maria da Penha, sempre todo mundo fala, né? Ele fala assim, a mulher reclama que o homem fez a violência. Mas isso só aplica a mulher contra o homem, contra a mulher, ou pode ser mesmo sexo? Como é que ficaria isso? A Lei Maria da Penha, ela veio para proteger o gênero feminino, né? Então, assim, numa relação, né, doméstica e familiar, por exemplo, a mãe contra a filha, é uma violência doméstica familiar, né? Porque essa filha está sendo submetida a uma violência da mãe, né? Bell Hooks, por exemplo, né, que é uma ativista norte-americana, ela fala, inclusive, ela chama isso de violência patriarcal, né? Que vem do patriarcado e que não é praticada só pelo homem. Então também pode ser aplicada a Lei Maria da Penha também. Pode ser aplicada, desde que a vítima seja do gênero feminino. Né? Então, mãe contra filha, avó contra neta, né? Inclusive, né, hoje a gente tem a lei Borel, né, para ser aplicada a esses casos. Então, por exemplo,
uma mãe contra a filha. Se a filha for menor, criança, adolescente, a gente vai aplicar a Lei Riborel, que prevê, inclusive, os mesmos institutos da Lei Maria da Penha. Né? Tem o crime de descumprimento de medida protetiva, tem a previsão da solicitação das protetivas, né? Tem o artigo 26 que pune, inclusive, a omissão de quem soube da violência e nada fez, né? Não comunicou aos órgãos oficiais. Então, a lei Riborel trouxe essa proteção para a criança, e não só menina ou menino, vítima de violência doméstica e familiar. O senhor Francisco do Saracuruna, ele não deu detalhe, mas eu acredito, né, senhor Francisco, que pode ter acontecido esse tipo de coisa familiar, né? Exatamente. Se a vítima for maior, aí a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha. Né? A Lei Maria da Penha, mãe contra filha, avó contra neta, né? Desde que a vítima seja do gênero feminino. Em casos também homossexuais, né? Também. A gente abrange o gênero feminino, né? Então, nome social é do gênero feminino, se identifica como mulher, vamos aplicar a Lei Maria da Penha. Doutora Fernanda, embora a Lei Maria da Penha seja completa, eu vi numa live que a senhora até estava participando, que o Brasil é o 5º país onde mais se mata a mulher. No teu entendimento, o que a gente poderia fazer para tentar mudar isso? Olha, na verdade, nós temos 193 países no mundo. O Brasil é o 5º país onde mais se mata a mulher pelo simples fato de sermos mulheres. Ou seja, não é matar a mulher num assalto no meio da rua. Não. É matar a mulher pelo simples fato de ser mulher. Né? Isso beira barbárie. Né? Temos 4 países piores que a gente só, dos 193 do mundo. Sim, e nós temos a 3ª melhor lei do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Ela é considerada pela ONU a 3ª melhor lei do mundo porque ela tem toda essa parte preventiva e protetiva, né? Só que nós temos uma cultura muito misógina, né? Muito machista, muito patriarcal. Será que algum país replica a nossa lei aqui? Olha, o Chile e a Espanha, né, têm leis semelhantes à nossa, né, muito boas também, consideradas 2 melhores leis, né, pela ONU, a nossa 3ª. A nossa é exemplar, né? A nossa é maravilhosa. O que falta é colocar em prática as políticas públicas, preventivas e educacionais, né, os programas assistenciais para essas vítimas, né, e desconstruir essa cultura, porque olha, veja bem, você, né, se você está andando na rua à noite, você tem mais medo de ser assaltado ou estuprado? Geralmente, né, quem é vítima de estupro é mulher. Eu tenho mais medo de ser estuprada num local ermo do que assaltada. Eu também. Né? Porque assim, você quando vai para o transporte público, para o trabalho, né, você tem medo de sofrer importunação sexual, por exemplo, no metrô? Não. Infelizmente eu já presenciei. As mulheres, nós temos. E olha, ano passado a gente teve 30% noticiado na mídia de aumento de importunação sexual no transporte público. Que realmente é. Então, assim, as mulheres, né, elas. E assim, se você olhar a estatística, onde as mulheres sofrem mais violência? No interior da residência. Onde as meninas são mais estupradas? Meninas com estupro de vulnerável, crianças e adolescentes até 14 anos. No interior da residência. Porque a maioria é parentes, né? Ou seja, a residência não é um local seguro para as mulheres. A rua não é um local seguro para as mulheres. Onde as mulheres vão se sentir seguras? Fora do Brasil. Né? Porque dentro do Brasil, que é o 5º país onde mais se mata a mulher pelo simples fato de ser... Então, assim, quando eu vou para fora, eu me falo, nossa, agora eu tô segura. Porque aqui no Brasil, nós não estamos. Né? Então, assim, e quando você olha isso, você vai olhando a questão da cultura do estupro, que é muito presente. A gente vai olhando a questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho. A mulher ainda ganha de 20% até 40% a menos do que o homem, a depender da qualificação dela, no mesmo cargo, né, na mesma função. Por quê? Porque nós temos leis machistas que prevêem licença maternidade para a mulher de 6 a 9 meses. E para o homem, de 1 semana a 1 mês. Ou seja, o filho é de quem? Da mãe ou do pai? Da mãe, né? Pois é. Ou seja, a legislação está dizendo o seguinte: olha, você ainda está na era do patriarcado, em que a sua função é cuidar da casa, do lar e dos filhos. Você não tem que trabalhar. Você tem que cuidar dos seus filhos. Se você for trabalhar, você vai trabalhar ganhando menos, porque você é mulher. E o seu dever é ficar em casa. Porque quando o filho fica doente, quem cuida do filho? A mãe.
Quem vai em reunião da escola? Você chega na reunião escolar, só tem mãe, não tem pai. Né? Verdade, é raro A criança ter um fica pai. doente, você tem que faltar ao trabalho para levar, tem que sair mais cedo para buscar na escola, para levar na escola. Ou seja, para a sociedade, o filho da mãe, a sociedade ainda é machista. Né? E a mulher não consegue se desvencilhar, porque aí isso interfere, inclusive, na cultura do estupro. Né? Porque uma mulher, né, que é considerada um objeto, né, ela é objetificada, e a gente vê pelas propagandas, a gente vê, né, pela própria cultura do estupro, né? Essa mulher, ela é o quê? Ela é nada. Por quê? Porque ela foi, né, desde da era lá, né, do patriarcado, exatamente, ela não tinha voz, ela não podia estudar, ela não podia, né, trabalhar. Praticar escola. Não podia nada, né? Então a mulher era o quê? A mulher ela servia para procriar, né, reproduzir, né, e ficar em casa. Quem não lembra da frase, o protótipo de mulher ideal, bela, recatada e do lar. E pior que a avó passa para filha, passa para neta. Vai transmitindo de geração para geração. Ou seja, né, a gente tem que ter esse cuidado na criação dos nossos filhos, porque olha só, se você for criar os filhos nessa construção dessa masculinidade, que o homem tem que ser, do 3 P's que eu falo, né, pegador, protetor e provedor. Né? O homem, que é homem, tem que ser para a sociedade, provedor, pegador e protetor. Se o homem não for provedor, ele não presta para nada, perde a dignidade dele. Então, quando o homem perde o emprego, isso causa um sofrimento enorme no homem, né? Quando o cara não protege a mulher, sai com a mulher na rua, né? Alguém mexe com a mulher, pô, tu é um banana, tu vai fazer nada. Ou seja, ele é instigado a praticar a violência. Por quê? Porque o homem tem que ser violento. Né? A sociedade cria o homem, você tá lá sendo criado lá, né? Você começa a chorar, engole choro, homem não chora. Homem não chora. Homem não chora, essa coisa de mulherzinha. Mulherzinha o quê? Mulherzinha, Verdade. né? Mulher é uma coisa verdade, ruim. é pejorativo. É pejorativo, pô, tu é Só a mulher. mulher que pode chorar, né? Quer ficar igual a mulherzinha? Ficar igual a Seja mulherzinha, homem. é mesmo. Ou seja, você já é criado nessa cultura da violência. Né? E a mulher não. A mulher vem cá ajudar a lavar a louça, vem cá ajudar a arrumar a mesa, vem cá ajudar a arrumar a casa. E o homem você dá o quê? Uma bola, uma metralhadora, tudo para ele ficar na esfera pública e a mulher na esfera privada. Porque a mulher tem que ser bela, recatada do lar. Ou seja, ela tem que nascer para ser mãe, né? Então ela tem que ter a maternidade dela aflorada. Né? Ela tem que saber limpar, cuidar da casa, cuidar do marido. Porque quando a casa está suja, a mulher é o quê? Relaxada, né? A culpa é da mulher. Quando a criança faz malcriação, sua mãe não te dá educação, não, sua mãe. Né? Porque o filho é da mãe. Gente, isso é verdade. Vocês estão conseguindo entender como a gente vive numa cultura machista sem perceber e que a gente vai reproduzindo isso no dia a dia e que isso, né, em última análise, vai eclodir ali na violência contra a mulher, na cultura do estupro, em tudo isso. Né? Então, assim, a gente não consegue perceber que essas questões são interligadas. Ou seja, né, quando a Lei Maria da Penha traz, dizendo que você tem que levar para as escolas esse tema, né, a gente tem que refletir sobre isso. Entra nas questões né? das políticas públicas novamente. Políticas né? públicas. Tudo bate na questão da política pública. Exatamente, nessa Eu acho que dá prevenção. uma defasagem muito grande no Brasil. Exatamente, Realmente, nessa prevenção, porque se a gente não bater nessa prevenção, se a gente não chegar na raiz do problema, a gente vai ficar enxugando gelo. Né? Porque você vê, a Lei Maria da Penha, maravilhosa, terceira melhor lei do mundo, 17 anos o feminicídio só sobe, só aumenta. Atualmente, como é que a Lei Maria da Penha ela contribui para essa prevenção de violência doméstica e quais são os mecanismos de conscientização e educação que a lei promove? Então, a lei preconiza no artigo 8º que sejam criadas essas políticas públicas, né? Que ficam ali a depender dessa implementação. Mas a lei já traz, por exemplo, desde o artigo 8º e no artigo 35, o grupo reflexivo de agressores. Por quê? Porque se o agressor, ele entra no grupo reflexivo desse, ele entende que para ele ser homem, ele não precisa ser violento, não precisa xingar a mulher, não precisa reafirmar todo dia a masculinidade dele com violência, que se o almoço não está pronto, a mulher não tem que apanhar porque não é dever dela, porque ele também come, então ele também tem que aprender a cozinhar, tem que dividir as tarefas domésticas. E assim, aprenda. Porque assim, é o que a gente fala lá, né? Quando a mulher tem um marido que contribui nas tarefas domésticas, ela fala assim, meu marido é muito bom, porque ele me ajuda muito. Me ajuda? Te ajuda não, meu amor. Tem que dividir. O dever é dos dois. Exatamente. Quando você fala ele me ajuda, você está dizendo assim, a obrigação é minha, mas ele é tão bom que ele me ajuda. Não. Não é assim.
tem que dividir essas tarefas. Então, por exemplo, a minha filha, ela já está crescendo com essa cultura de ver que lá em casa nós dois dividimos as tarefas. Por exemplo, quando ela vê uma criança fazendo, né, alguma malcriação, ela fala assim: nossa, os pais dela não educaram. Os pais. Sim, já, não a já mãe. muda, né? Entendeu? Já então, muda. assim, outro dia ela falou assim pra mim: mãe, o fulaninho é machista. Eu falei: por quê? Quer dizer, ela já sabe o que é machismo. Né? Então, assim, a criança crescer com esses ensinamentos, com essa cultura, ela vai transformar o mundo. Primeiro, ela não vai aceitar um ato desse, um gesto de machismo, né? Ela não vai aceitar ser discriminada. Vai saber identificar. Vai saber identificar. Não vai. Outro dia, ela brincando comigo, ela falou assim: mãe, se acontecesse isso, se um homem me batesse, eu estivesse namorando, eu ia ligar pro 90. Falou pra mim. Legal. Ou seja, Foi ela sabe o principal canal até o de canal. denúncia numa situação flagrancial. Ela tem 8 anos. É verdade. Então, assim, quando você orienta, quando você conscientiza, fica tudo mais fácil. Até para você se identificar: olha, isso aqui é um gesto de violência, eu não vou aceitar, vou sair desse ciclo da violência, porque quanto antes você sair, mais fácil você vai sair com vida, né? Porque, olha só, estatisticamente, o maior número de feminicídios não vem acompanhado de registro de ocorrência, ou seja, essas mulheres morreram sem pedir ajuda. Mas, assim, a esmagadora maioria das vítimas de feminicídio não registraram ocorrência. Nunca sofreram inúmeras violências sem registro. Ou seja, né, é um feminicídio evitável, não é evitável? Porque se ela registrar, ela tem chance de permanecer viva. Ou seja, falta conscientização, faltam políticas públicas, falta a gente entrar nas escolas, né? Infelizmente a gente não tem tempo de fazer isso, né, em todas as escolas, mas isso podia ser um programa, né, que tivesse já nas escolas, né, com, assim, que não fosse diário, mas que fosse pelo menos um mês, né, para conscientizar, para levar informação. Certamente isso ia trazer uma modificação. Nos anos 60, vamos dizer assim, existiam muitas mulheres que trabalhavam nas residências, então os pais saíam, ficava empregada, e então a criança, o menino, a menina, não fazia nada, porque a empregada estava fazendo. E isso atualmente mudou, né? Porque antigamente as pessoas tinham até mais, vamos dizer assim, um poder aquisitivo e uma certa fartura, né? E como a gente hoje em dia está complicada a nossa vida, né? Então isso fica muito mais fácil para os filhos atuais poder ter a oportunidade de aprender até conosco, né? Sim. Apesar que as vós ou os avós, que o pessoal de 60, 70 anos, ainda não concorda com isso, né? Até hoje. Né? Na verdade é uma questão cultural mesmo, né? Então, assim, cultural, a gente precisa desconstruir isso, né? Enquanto antes melhor, né? Isso vem da escola. Vem da escola. Mas, por exemplo, a gente tem um antropólogo francês chamado Pierre Bourdieu, ele fala sobre isso. Ele fala que o machismo ele não vem só da família. Ele está nas escolas, ele está na sociedade, está no trabalho. Ou seja, todo canto que você vai, você vai aprender, exatamente, você vai aprender o machismo. Então é muito difícil, por exemplo, a minha filha, eu tenho essa desconstrução aqui. Quando acontece uma situação na escola que ela relata comigo, eu falo: não, filha, está errado. Isso aí. Não pode ser assim, né? Isso tá errado. Né? Eu assisti uma peça outro dia, né? Uma peça de teatro que eu levei minha filha e minha sobrinha, né? Elas adoraram. Que era Gabriel, pode ser o que ele quiser. Aí o garoto na escola, ele queria fazer poesia e balé. E aí na escola falava: não, você não pode. Balé para menina e poesia para menina. Você tem que fazer luta e futebol. E aí ele chegou até o final, né, da peça, lutando contra aquilo. No final, a escola mudou aquilo. Primeiro o pai dele não aceitou, né, também, né, ficou, né, ao lado da escola, até ele conseguir mostrar que ele poderia ser o que ele quiser. Né? Ou seja, a escola também não pode agir dessa forma, né? Ou seja, né, dividir os papéis, né? Que é essa divisão de papel social que a gente tem, né? Que configura o machismo e o patriarcado, né? O homem tem que ser violento, então ele tem que aprender a luta, né? Porque ele tem que usar da violência. Ele não pode ter sensibilidade, porque isso é coisa de mulher. Então, poesia, filosofia, tudo que tiver aflorando o sentimento, não pode para ele. Né? Nós estávamos conversando antes de iniciar sobre doméstico, empregado doméstico, né? O funcionário doméstico. Quase não tem homem. Eu não conheço nenhum. Exatamente. E justamente por isso, como que
um homem vai fazer o serviço? Numa casa, o homem é o jardineiro, ele é o motorista, ele é no máximo um mordomo, se é que ainda existe. Exatamente. Mas ali, o que limpa, não tem. Tarefa de cuidado, né? Cuidar da casa, comida, não. Agora a gente vê muito mais cabeleireiro. Exatamente. Não tinha muitos homens. Exatamente. Não tinha. Porque é atividade ligada ao cuidado, né? Aliás, tem um documentário da ONU que fala sobre isso, que o machismo mata tanto os homens quanto as mulheres, né? Mata, às vezes, até mais homens do que mulheres, porque os homens, eles acabam não se cuidando em relação ao... assim, por causa dessa questão do preconceito, né? Que o homem não tem que se cuidar, porque isso é coisa de mulher, então o homem não vai procurar médico, ele não vai ao proctologista, né? Ele não se cuida, não cuida da saúde e muitas das vezes usa violência, né? E acaba interiorizando muitos problemas, né? Porque ele não pode conversar com ninguém, não pode desabafar, porque isso é coisa de mulher, né? Não pode expor o sentimento, porque ele não pode trazer o lado, né, da fraqueza, né? Isso não pode, porque não é coisa de homem, o homem tem que ser forte, né? E aí o homem vai interiorizando esses problemas, aí tem um câncer, tem um infarto, tem, né, um derrame, enfim, né? Tem inúmeros problemas de saúde em razão do machismo, né? Ou seja, o machismo não mata só as mulheres, mata os homens também, né? Então a gente precisa realmente falar sobre isso e desconstruir isso, até para os homens poderem se libertar do machismo, né? Porque eu vi um documentário muito interessante que eu vou indicar aqui para o público. Ele estava na Netflix, não está mais, acho que ele está no YouTube, chamado The Mask That You Live In, em inglês. Em português eu acho que é a máscara que você usa ou veste, a tradução que eles deram lá, não lembro ao certo, que fala sobre a construção da masculinidade nos Estados Unidos. E fala sobre todas as questões que a gente está falando aqui, né? E é muito interessante porque tem antropólogo, tem sociólogo, tem os próprios homens dando depoimento, dizendo que muitas das vezes eles tiveram que se transformar numa pessoa que eles não queriam, né, em razão do pertencimento, porque se você não faz isso, você é excluído do grupo, né, porque você é mulherzinha, você não presta, você é fraco, né, então os homens, eles, muitas das vezes, eles acabam se violentando, né, sendo uma pessoa que ele não quer ser, né, se transformando em outra pessoa em razão do machismo e para se sentir se pertencente àquele grupo, né? Então esse documentário é muito interessante, inclusive quando ele fala da objetificação da mulher, né, que diz que nos Estados Unidos também isso é muito forte, né, que os homens são criados desde pequeno a objetificarem as mulheres, né, a terem aquelas mulheres como aquelas que têm que te dar prazer sexual, que estão ali na vitrine, que você pega, usa e devolve, né? Foi feita uma enquete, né, uma entrevista ali, uma pesquisa dentro da universidade, de forma anônima, né, obviamente. E aí perguntaram para a maior parte dos universitários, se você não fosse identificado, você estupraria uma colega aqui da universidade? Uma grande maioria disse que sim, se não fosse identificado, que eles estuprariam, né? Isso demonstra como que a cultura da objetificação do estupro também é forte lá, da mesma forma que é forte aqui, porque, né, a nossa cultura é tão machista quanto a deles, né? Então, isso demonstra como que a gente realmente precisa repensar isso, né? Como que você cria seu filho, né? Como, sim, ele tem que aprender a respeitar uma mulher, né? Então isso é desde pequeno, né? Então, assim, a gente precisa repensar isso e a gente não pode ficar só querendo que o Estado resolva o problema da violência contra a mulher. Sim. A gente tem que começar em casa, na educação dos nossos filhos. Qual o nome do documentário? The Mask That You Live In. Então fica essa dica para você e sua família assistirem juntos. Muito interessante. Tem outro muito interessante também que fala do estupro nos Estados Unidos, que é Vítima versus Suspeita, que é também no Netflix. Ele é muito interessante, o documentário também, que fala da investigação dos crimes de estupro nos Estados Unidos, né, que tem, a gente aqui no Brasil tem 10% só de registro de abuso sexual aqui. 90% das mulheres não registram por medo, vergonha, revitimização, enfim, inúmeras circunstâncias. Lá nos Estados Unidos são 30% e 1% só dos autores são condenados, segundo esse documentário. E lá eles mostram como que a investigação é feita, como a mulher é muito revitimizada, né, durante depoimentos, que ela é ouvida várias vezes, enfim, e no final, às vezes, até ela acaba sendo presa, né, considerada ali como se fosse o nosso crime aqui de denunciação caluniosa. E isso faz com que várias mulheres evitem o registro. Tem até uma das vítimas ali que apareceu nesse documentário que se matou, né, se suicidou,
né, depois de ter toda essa via crucis ali, né, da investigação. Enfim, isso demonstra como que a cultura também do estupro lá, né, é validada, né, pela sociedade, né, porque quando você tem uma investigação nesse sentido, é para você realmente desestimular os registros, né, e você validar o estupro, né, validar essa cultura. Esse nosso debate está sendo muito proveitoso, mas nosso programa já está terminando. Infelizmente, a gente poderia até, de repente, estender isso uma outra oportunidade, porque é um assunto importante, né? Sim. Não só para as mulheres, mas para toda a família, né? Tem muitas coisas a serem faladas ainda. Tem muitas coisas, sim. Então, eu quero agradecer aqui a presença aqui da nossa participante, doutora Fernanda Fernandes, tá? Doutor Felipe Neves e doutora Gisele Ferreira. Mas eu quero convidar vocês a deixar as suas considerações finais. Fique à vontade para falar sobre tudo o que quiser. Tá bom? Então, por favor, doutora. Bom, a mensagem que eu tenho que passar aqui, né, que eu acho muito importante, é a importância da denúncia, né? Como eu falei, as estatísticas mostram que as mulheres que registram têm mais chances de permanecerem vivas, né, protegidas. A Lei Maria da Penha, né, efetivamente protege, né? Obviamente que a gente precisa muito ainda avançar, né? Mas esses 17 anos da lei, né, com diversas alterações que ela sofreu, né, no intuito de cada vez proteger mais a mulher, já mostrou estatisticamente, né, que as mulheres que morrem, né, na grande maioria das vezes, não registraram e não pediram ajuda, né? Então, você registrar, solicitar uma medida protetiva, registrar quando? Né? Porque muitas mulheres perguntam, quando que eu devo procurar a polícia? No primeiro sinal de violência. Tem algum telefone, alguma coisa? Tem. Olha, a gente tem 197, que é um canal da Polícia Civil, que serve para fazer denúncias, orientações, esclarecimentos, agendar um horário, dia e hora na delegacia para registro e até, se a mulher tiver impossibilidade de comparecimento, registrar. Tem um registro online que eu, em situação de violência doméstica familiar, não indico. Eu acho que a mulher tem que ir presencialmente para solicitar protetiva, para a gente poder avaliar ali a gravidade da situação daquela vítima. Né? Então eu oriento, assim, sempre presencial. E 190, né, um telefone de suma importância para a situação flagrancial. Gente, está acontecendo agora, 190. Não dá tempo, quem sofre violência tem pressa. Até mesmo o vizinho pode solicitar. Vizinho, familiar, qualquer pessoa ouviu barulho, liga 190, não precisa nem se identificar. Né? Só dá a localização, o endereço para a polícia chegar até lá e levar o autor preso em flagrante, né, em situação flagrancial, e isso você salva uma vida. Né? Então, assim, é muito importante. E, assim, o 80 é um canal de denúncia nacional, né, que é muito falado, né, mas no âmbito de Caxias, eu prefiro, sinceramente, que as mulheres procurem a DEAN. Doutora Gisele? Eu quero agradecer, né, mais uma vez a presença da doutora Fernanda, que é uma honra participar desse podcast com ela. Nossa parceira, sempre está aqui nos nossos eventos. Doutor Felipe também, nosso amigo, secretário. E dizer que é importante realmente esse debate, que não só em agosto. Nós temos que debater a violência doméstica o ano inteiro. Com certeza. Nós temos que tentar tornar o Brasil um país mais seguro para as mulheres. Afinal de contas, nós estamos no 5º lugar de um ranking terrível. E que as nossas estatísticas fiquem no final. Né? Exatamente. A gente quer um ranking que nós queremos perder. Então, é importante levarmos essa informação, orientação. Como a doutora Fernanda falou brilhantemente, a denúncia é extremamente importante. Então, ao primeiro sinal, tem que denunciar. E doutor Felipe? Mais uma vez, agradecer a todos. Hoje, representando a diretoria da OAB de Duque de Caxias, na função de secretário-geral, digo, como bem falado pelo senhor, que as portas estão abertas. É um canal de comunicação muito importante, esse OABcast, e digo que temos que marcar novamente. Gostaria muito de convidar agora pessoalmente a doutora Fernanda para que possamos voltar e debater muito mais a Lei Maria da Penha. Com certeza. Passar esse trabalho brilhante que a senhora vem fazendo aqui frente à delegacia, frente à delegacia da mulher, em proteção à mulher,
Digo que a OAB é muito preocupada em transmitir para o público, transmitir para uma sociedade em geral essas informações importantíssimas, como bem informado pela doutora Fernanda. Nós temos aqui, a OAB vai à escola e será com certeza transmitido para que possamos levar. Também faremos o convite da doutora Fernanda para que possa ir junto com a comissão às escolas de Duques de Caxias e dizer que não vamos recuar em relação ao combate. A OAB de Duque de Caxias não vai recuar, tá? Hoje, representando a OAB Mulher, a minha querida Gisele, mais uma vez agradecer pelo convite e dizer que vamos brigar até o fim no combate à violência, e pode contar sempre com a OAB de Duque de Caxias, tá, doutora Fernanda? Porque a gente sabe que podemos sempre contar com a Delegacia de Proteção à Mulher de Duque de Caxias, tá? Muito obrigado mais uma vez. Perfeito. Também quero agradecer a nossa presidente da Comissão de Comunicação aqui da OAB de Duque de Caxias, a doutora Elisângela, né? A nossa equipe de produção, não posso esquecer aqui o nosso operador João Neves, também a Monique e o Walter Souza, e sem enaltecer também, né, o nosso presidente da OAB de Duque de Caxias. Eu ia até falar sobre ele, eu ia ficar com ciúme, mas eu gostaria muito de agradecer a figura principal, o Dr. Wagner Botelho. Dr. Wagner Botelho, por criar, né, e permitir a realização daqui do OABC-DCCast. E também quero agradecer ao seu Walterney Ribeiro, ao subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia intelectualmente este projeto. E agradeço também, em nome de toda a equipe, aos nossos patrocinadores também, né? A BRZ, Um Novo Jeito de Viver, Alcance Engenharia, Zurita Real Estate e Silva Campos. E sempre também lembro que onde dialogam pessoas aqui sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Obrigado pela colaboração de todos e fique com Deus e até o próximo OAB DCCast.